ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês continuem fazendo uso aí da máscara, do álcool em gel, nada de aglomerações. Nós temos que nos cuidar e cuidar também do próximo, tá? E como é que nós sabemos tudo isso, Tia Mari? Essas formas de aí se cuidar, porque nós tivemos a colaboração e o estudo deles, os cientistas. No capítulo número 1 do nosso livro de ciências, nós vimos como esse profissional é importante. Por que eles são importantes? Devido às suas descobertas. Então, é graças a eles que nós sabemos de muitas coisas que acontecem e que estão ao nosso redor. Não é isso? Para continuarmos os nossos estudos e nessas descobertas científicas, nós vamos partir hoje para o capítulo 2 do nosso livro de ciências, tá? Nós vamos estudar sobre as misturas e os tipos de misturas. Olha que assunto interessante que nós vamos aprender agora e conhecermos um pouquinho mais. Vocês já brincaram, já pararam para observar que muitas ações nossas no dia a dia existe o processo da mistura, não é verdade? Quando a mamãe está cozinhando, então ela mistura os ingredientes. Vocês, há 2 anos atrás, Tia Mari via o tempo inteiro na sala fazendo misturas e preparando a famosa slime, não é? Todos lá brincando, fazendo as misturas, ensinaram até a Tia Mari como preparar o slime. Então, a todos esses processos, nós podemos perceber que há o quê? Uma mistura. E essa mistura ocorre por causa de algumas substâncias. Calma aí, Tia Mari. Vamos lá aprender direitinho? Então, acompanhe, Tia Mari. Misturas, elas podem ser homogêneas e heterogêneas, tá? Vamos conhecer e saber primeiro o que é uma mistura. Mistura é a união de 2 ou mais substâncias. Vamos ter aqui um exemplo da lama, né? Água mais areia vai formar a lama. Quem nunca brincou com ela? Então, a lama é um tipo de mistura. E como Tia Mari deu logo no início da aulinha, o exemplo do slime que vocês produzem, não é? É gel, amaciante, diversas substâncias que vocês irão misturar para dar origem a um novo tipo, não é? De mistura. Então, mistura é a união de 2 ou mais substâncias. E o que são as substâncias, Tia Mari? As substâncias é tudo aquilo que forma as coisas em nossa volta. Por exemplo, a água. Nós sabemos que a água ela deve ser insípida, inodora e incolor para o nosso consumo. Mas na própria água, nós encontramos algumas substâncias, como 2 moléculas de hidrogênio mais o oxigênio, tá? Então, essas substâncias misturadas vai compor esse líquido tão importante para a nossa vida, a água. Há vários tipos de misturas, não é? Que nós podemos perceber todos os dias à nossa volta, como na cozinha, como Tia Mari também citou para vocês, né? No almoço que a mamãe prepara, ali tem água, tem lipídios, tem proteínas, tem carboidratos, diversas substâncias. No lanche da nossa escola, que saudade de ver vocês aqui na cantina, comprando aquele lanchinho, aquele sanduíche. Naquele sanduíche tem o quê? As vitaminas, tá? E diversas outras substâncias. Nas frutas, olha o dia da fruta aí. Quando nós transpiramos, também nós eliminamos, né, o suor
composto pelo quê? Água e sais. É uma mistura e vai formar o quê? O suor, que é eliminado através da transpiração. Vimos o que são misturas e o que são substâncias. Vamos continuar o nosso estudo. Então, nós temos aqui ao nosso redor as misturas que são líquidas, né? Como por exemplo, água mais sal, água mais açúcar, água mais óleo. Essas são misturas líquidas. Temos as misturas gasosas, que estão presentes onde? Na atmosfera, o oxigênio, o gás carbônico, o nitrogênio e outros gases, não é? E temos as misturas sólidas, como por exemplo, o aço, que ele é feito de ferro, carbono, silício, enxofre e fósforo, certo? Nós vimos que existe agora alguns tipos de misturas líquidas, gasosas e sólidas. Olha que assunto interessante, turminha, e que nós nunca paramos para observar, não é? Então, ao redor, nós podemos perceber os diversos tipos de misturas. Nós vimos que elas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. Essas são as classificações dos tipos de misturas, ok? A homogênea é quando se mistura algo e não conseguimos ver a separação. Por exemplo, aquela receita do soro caseiro, não é? Uma pitadinha de sal, uma colherinha de açúcar e 200 ml de água. Misture tudo. Eu sei que tia Mari poderia estar mostrando isso agora para vocês, mas tia Mari vai fazer junto com vocês na nossa aulinha online alguns exemplos de misturas homogêneas e heterogêneas. Hoje nós estamos partindo apenas para a teoria. Vai ser muito legal compartilhar com vocês na nossa aulinha online os nossos experimentos. Continuando, tia Mari. Então, na classificação dos tipos de misturas, nós temos as homogêneas e as heterogêneas. As homogêneas, quando se mistura algo e não consegue ver a separação. Se eu misturo a água com o açúcar, eu não vou saber diferenciar, não vou perceber onde é que está o açúcar. Observem essa imagem. Água mais o açúcar, e aí eu misturo, tá? E não dá para perceber onde está o açúcar. Vamos ver outro exemplo de mistura homogênea, né? Voltando. Quando não conseguimos ver a separação. Na água mineral que nós consumimos, tia Mari já falou que ela é composta por água e sais minerais. Temos outras substâncias. No entanto, elas estão misturadas e nós não percebemos essas substâncias separadamente. Então, eu digo aí que eu tenho um exemplo de uma mistura homogênea. Estão compreendendo? Vamos para mais um? Ok. O álcool, quando se mistura a água. Será que eu vou saber separar onde está o álcool e onde está a água? Pois é, nós não conseguimos distingui-los, ok? E aí eu posso afirmar que eu tenho uma mistura homogênea, quando eu não consigo ver a separação entre essas substâncias. Vocês estão compreendendo, meus amores? Então, existem algumas substâncias, não é? Que nós não conseguimos perceber a olho nu, pela visão. Mas outras nós podemos perceber por meio de outros sentidos, não é? Como o tato, o paladar e o olfato. Aí eu vou poder identificar as substâncias que estão naquela mistura. Mas fora isso, existem substâncias homogêneas onde nós não conseguimos distinguir essas substâncias ou separá-las, né? Continuando, vamos aprender agora sobre as misturas heterogêneas. Olhem
também eu tenho aqui, ó, um copo com água e óleo, 2 fases, ou seja, 2 substâncias. Então eu posso afirmar aqui o quê? Que eu consigo separar essas substâncias. Então eu tenho uma mistura aí heterogênea, ou seja, quando se mistura algo e consegue ver a separação entre elas. Voltando a repetir, Tia Mari poderia estar mostrando para vocês alguns experimentos aqui, agora nessa videoaula, mas Tia Mari pretende fazê-las, realizá-las com vocês na nossa aulinha online. Então não percam a próxima aula online da Tia Mari, ok? Nós vamos realizar experimentos e misturas homogêneas e heterogêneas para vocês conseguirem identificá-las. Continuando. Então aqui eu tenho 2 substâncias, a água e o óleo, ou seja, 2 fases. E eu consigo perfeitamente, não é, observar e perceber a separação entre essas substâncias. Mais um exemplo de substância, de mistura heterogênea. Eu tenho aqui a gasolina e a água. Olhem, observem que eu consigo perfeitamente separar, não é, essas substâncias, ok? Elas estão aí apresentadas em 2 fases. Olha essa mistura aqui, essa classificação de mistura heterogênea. Eu tenho o óleo, a água e a areia. Então eu tenho aqui apresentado a vocês uma mistura de 3 fases. Uma mistura heterogênea, quando se mistura algo e não se consegue ver a separação entre elas. Perceberam aí, turminha, essa diferença e como é importante percebermos e estudar e conhecê-las? Nós temos, quando vocês forem preparar uma receita, né? E aí tem lá, realize uma mistura de forma homogênea. Então você sabe que você tem que misturar bastante até que você não perceba a separação daqueles ingredientes, tá? Se Tia Mari for fazer uma sopa, então eu vou colocar verduras, não é? Cenoura, batata, beterraba, abóbora, e aí vou fazer aquela mistura. Como vocês iriam classificar essa mistura na sopa? Ela seria uma mistura heterogênea ou homogênea? Tempo para pensar. Se você assistir a videoaula da Tia Mari e prestou atenção à explicação, com certeza você teve um bom acerto aí, hein? Mas eu quero ouvir de vocês no nosso próximo encontro, na nossa aula online, onde você vai poder me explicar. Mas quem respondeu que seria uma mistura heterogênea, acabou de acertar, porque eu vou conseguir identificar as fases, ou seja, as misturas ali daquelas substâncias, daqueles elementos, ok? Então, meus amores, na próxima aula online, Tia Mari vai compartilhar com vocês e realizar alguns experimentos, onde vocês poderão perceber os tipos de mistura, se serão homogêneas ou heterogêneas. Assistam ao vídeo da Tia Mari, deem aquele like, anotem qualquer dúvida que nós tiraremos na nossa próxima aulinha online. Fiquem bem, se liguem, continuem usando a máscara, o álcool em gel, se protejam e protejam o próximo. Fiquem bem e até o próximo encontro. Um beijo e até lá. Esse conteúdo tem muitas novidades, viu? Será que vocês vão conseguir separar as misturas? Vamos ver nos próximos capítulos.